Tudo bom, gente? Eu sou Renato Bandeira de Mello, sou professor da Faculdade de Medicina da URGS. Sou médico geriatra, titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e, a Academia Brasileira de Medicina. Atuo como professor nas disciplinas de promoção e proteção à saúde do idoso, na disciplina de geriatria, e atualmente sou regente do internato de medicina interna e chefe da unidade de geriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A área de formação de médicos para a especialidade de cuidado ao idoso, dentre as especificidades, estão os cuidados paliativos, cenário de atenção bastante frequente na atuação profissional de quem cuida dos mais velhos. Isso é extremamente relevante se considerarmos o envelhecimento populacional atual. Nosso país envelheceu rapidamente, sobretudo nas últimas 4 décadas, de 1980 para cá. A expectativa de vida vem aumentando consideravelmente, sobretudo por redução da mortalidade precoce, mas também um incremento na expectativa de vida depois dos 60 anos de idade, que nós chamamos de expectativa residual de vida. E boa parte desses idosos, ao longo do curso da sua vida, desenvolverá doenças crônicas. Muitas dessas doenças crônicas acontecerão de forma concomitante, né, e podem gerar impactos significativos na funcionalidade dessas pessoas e também na qualidade de vida delas. Muitas dessas doenças também avançarão a estágios mais avançados, limitando completamente a capacidade de autocuidado, aí limitando a capacidade tanto de autonomia quanto a independência dessas pessoas. E, além disso, outras doenças que antes não eram tão comuns começam a se tornar mais prevalentes, como a demência, tanto causada pela doença de Alzheimer, quanto principalmente a demência causada pelas doenças vasculares cerebrais, e também o diagnóstico de câncer. As doenças neoplásicas já são a principal causa de morte entre idosos acima dos 80 anos de idade em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil essa realidade também já é palpável. A geriatria é uma especialidade médica que tem grande foco em cuidados amplos, um cuidado que promova não só aumento da expectativa de vida, mas como agregar qualidade de vida a esse processo. Boa parte do trabalho do especialista em geriatria é gerenciar o cuidado da pessoa, tanto com medidas de orientação preventiva, né, como tratamento de condições crônicas que podem se agravar ou causar outros problemas, né, assim como a gestão da doença predominante de um paciente, considerando o global, considerando as outras comorbidades, a diminuição da reserva funcional orgânica de outros sistemas e ponderando tudo isso com a vontade, os valores do paciente e as metas traçadas em conjunto. E dentre a formação do geriatra, dentre os tópicos de formação do geriatra, está a temática dos cuidados paliativos. Inclusive, atualmente,
existe uma matriz de competências registrada na Comissão Nacional de Residência Médica de cuidados paliativos para geriatras. Então, é um objetivo maior da formação do médico especialista em geriatria. Milton Humberto Chanes dos Santos, muito obrigado mais uma vez, né, por participar, colaborando conosco aqui nesse trabalho, que agora é um trabalho com foco também em odontologia, né, para pessoas idosas, mas o foco mais no cuidado paliativo, que é uma área mais específica, né, dessa atenção, porque o cuidado paliativo não é só para pessoas idosas, pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer idade, né, mas ele é muito frequente também em pessoas idosas. Né? Então, por isso, a gente te chamou, também pela tua experiência, né, de longa data com a gerontologia, né, e também com cuidado paliativo. Então, tem uma série de perguntas para te fazer. Então, de pronto, eu queria te agradecer pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Renato. Sempre é bom estar aqui com vocês, né, falando sobre algo que a gente trabalha e falar de cuidados paliativos, especialmente nesse período do Brasil que a gente está atravessando essa pandemia e esse ano que foi tão incomum, né, tão diferente de tudo que a gente viveu, é muito importante. Então, sempre estar falando desse assunto é um assunto que sempre é muito importante a gente reafirmar e a gente ter várias noções que são muito importantes para o trabalho, como profissional de saúde, como médico, como odontólogo, como enfermeiro, como vários profissionais da saúde que precisam disso. Maravilha. Eu vou então começar aqui com o roteiro de entrevista. Vou te fazer a primeira pergunta, que é como é que o cuidado paliativo se contextualiza na nossa sociedade atual, especificamente assim no Brasil? Bom, a gente, cuidado paliativo, ele ganhou uma importância muito grande no Brasil com o envelhecimento populacional. Com o envelhecimento populacional e a inversão da pirâmide etária no Brasil, né? Antes a gente tinha aquela base mais larga, né? Que eram os mais jovens, né? Com um ápice da pirâmide mais estreito. Agora a gente está evoluindo para o contrário, né? Para uma base mais estreita e um ápice que vem se alargando cada vez mais, né? Então, o envelhecimento populacional está crescendo muito e, com isso, a prevalência de doenças crônicas está muito grande no Brasil, né? E vem crescendo, né? Entre doenças crônicas, a gente tem que destacar as doenças cardiovasculares, né? Os eventos cerebrovasculares e as neoplasias, que são muito importantes, né? As doenças pulmonares crônicas e o diabetes. Né? Então, esse grupo de doenças são as que mais matam no Brasil, né? Matam 70% dos brasileiros, além de ter uma prevalência muito alta na população, tá? Tanto idosa quanto não idosa. Então, os cuidados paliativos vêm neste contexto tanto de pandemia, mas também nesse contexto de envelhecimento populacional, em que a gente vai ter que cuidar bem do paciente, né? Não cuidar bem da doença, né? A gente vai ter que cuidar bem da pessoa como um todo, né? Não só da doença, nos seus diferentes aspectos, sejam a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão psicossocial, né? A dimensão espiritual. Então, os cuidados paliativos, na verdade, eles são uma abordagem que com este envelhecimento populacional a gente vai ter que ter cada vez mais para oferecer um viver com dignidade, né, morrer com dignidade e ter uma qualidade de vida até o final da sua vida. Também a gente tem que pensar que os cuidados paliativos, eles podem ajudar muito nos recursos que a gente tem. A gente sabe que pelo menos 75% a 80% das pessoas depende única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, a gente tem que saber gerir esses recursos. Recursos humanos, recursos físicos e recursos financeiros, que são finitos. Né? Então, para gerir melhor isso, a gente tem que ter um cuidado paliativo bem aplicado para que a gente consiga
oferecer o que a pessoa realmente necessita, aliviar o seu sofrimento físico, emocional, psicossocial e espiritual, e oferecer uma qualidade de vida maior e um uso mais adequado dos recursos. Eu tenho uma pergunta que ela está relacionada com isso também, e aí ela vai mais para o segmento, então, da formação dos profissionais, né? Que é a seguinte: qual é a importância, a relevância da temática do cuidado paliativo no ensino nas profissões de saúde? Na verdade, assim, vai de encontro com o que eu já tinha falado, mas tem coisas importantes que a gente tem que colocar. O profissional de saúde que está sendo formado hoje em dia, ele tem que estar preparado para lidar com esse cuidado paliativo, com essa abordagem. Cuidado paliativo é importante a gente dizer que é uma abordagem, tá? Não é um tipo de cuidado específico, em si é uma abordagem que a gente faz com o paciente e com seus familiares, no intuito de aliviar um sofrimento físico, psíquico, social e espiritual de um paciente que está com uma doença ameaçadora à vida, que a gente chama hoje em dia, né? Não é doença terminal, não é uma terminologia agora muito usada, né? A gente chama de doença ameaçadora à vida, né? A gente tem que ter em mente que essa doença ameaçadora à vida, ela pode ser uma condição aguda ou uma condição crônica, né? Lembrar que no Brasil as condições crônicas são muito prevalentes, mas também tem gente que foi atropelada, gente, né, que foi vítima de violência, de ferimento de arma de fogo, ferimento por arma branca, atropelamentos, né? Então, assim, violência de todo o modo, né? Então, também essa pessoa, ela está numa situação aguda, mas ela pode estar precisando desse cuidado paliativo. Outra coisa muito importante da gente colocar para os profissionais de saúde, e isso também é muito importante de já ser passado na graduação, é a gente colocar que cuidado paliativo, ele não é só para pacientes que estão moribundos, né? Pacientes que vão morrer, né? O cuidado paliativo hoje em dia, a visão mais moderna, é que ele já deve iniciar junto com os cuidados que são necessários para as doenças, né? Por exemplo, se eu tenho uma diabetes, tá? Uma doença crônica não transmissível, mas eu não tenho lesão em nenhum órgão-alvo, não tenho lesão no meu olho, não tenho lesão no meu rim, ela não tenho lesão no meu cérebro, não tenho lesão no meu coração, né? Eu trato a minha diabetes, eu faço atividade física, eu tomo, né, medicamentos, enfim. Não tenho nenhuma dessas lesões, mas eu já mereço receber uma abordagem de cuidados paliativos. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha uma doença ameaçadora à minha vida, é importante que os cuidados paliativos sejam instituídos desde o início. Porque se eu evoluir com alguma lesão em órgão-alvo ou com alguma intercorrência relacionada à diabetes, seja um infarto, seja insuficiência renal crônica precisando de hemodiálise, seja um AVC, eu já vou ter isso instituído e cada vez isso vai ganhando mais corpo durante o tratamento da minha pessoa, não da minha doença, né? Então essa é uma visão bem moderna. Antes se achava que chegava um determinado momento, bom, essa doença não tem mais o que fazer, que é uma terminologia que também não se usa mais, né? Não tem mais o que fazer com essa doença, aí começam os cuidados paliativos. Hoje em dia isso é antigo. A gente sabe que os cuidados paliativos eles iniciam junto com o tratamento, tá? Por isso que ele é uma abordagem. Quando a gente lida com dor, né? Seja lá quando eu estou lidando com saúde bucal, ou seja, quando o fisioterapeuta está lidando com alguém que está se recuperando no AVC, né? Ou que ficou com uma hemiplegia, né? Então, assim, quando tu está tratando a dor de um paciente, né? Tu já está fazendo um tipo de cuidado paliativo, né? Tu está lidando com isso. Se eu fizer, por exemplo, uma técnica de fisioterapia e tiver um pouco mais de dor, o que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, eu já estou aplicando conceitos do cuidado paliativo. Essa abordagem já está dentro disso, né? Por exemplo, se eu falo dos sintomas físicos do cuidado paliativo, eu estou falando de dor, eu estou falando de falta de ar, que pode ser uma falta de ar porque eu tenho uma embolia pulmonar, mas pode ser uma falta de ar porque eu estou ansioso, né? Eu posso ter uma falta de ar porque eu tenho
ansiedade para não sentir dor, porque eu tive muita dor no passado, né? Eu posso ter dor porque eu estou imóvel, então eu tenho que sair da minha cama, eu tenho que sentar, né? Isso é uma atribuição que também a fisioterapia traz junto com ela, né? Eu posso sentir dor e não poder comunicar essa dor, uma coisa da fono. Eu não consigo me expressar, não consigo ouvir direito, não consigo explicar que eu tenho dor, né? Então, assim, eu estou muito deprimido. Então, assim, a atuação da psicologia, né? A dimensão espiritual. Alguém conversou isso comigo? Né? Alguém conversou se eu tenho uma religião, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Então, ter alguma, né? Alguma assistência espiritual no fim da minha vida, né? Ou nesse momento que eu estou passando por uma doença difícil, né? Posso nem estar no fim da vida, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante. É aí que é a atuação multiprofissional. E por isso que os cuidados paliativos têm essa característica de ser, como envolve diferentes dimensões e envolve uma pessoa, ele é multiprofissional. Não tem como tu fazer cuidado paliativo sem ser multiprofissional. Isso vem do conceito, né? Envolve diferentes dimensões da pessoa, né? Então, na verdade, não tem como a gente abarcar tudo, né? Um profissional só. É claro que tu vai, né, trabalhar, né, com transdisciplinaridade. Isso existe, existe. Mas, assim, ela é uma forma muito mais difícil de trabalhar. Quando é um profissional que consegue trabalhar de uma forma transdisciplinar, ele já é um profissional que já tem uma história, né? Não é um profissional, assim, que vai conseguir chegar já na transdisciplinaridade desde o início, né? Ele já tem uma história, uma caminhada, e isso faz parte da construção, né? Então, é uma dimensão diferente. É bem diferente. Não tem como fazer se não for, né? É Ah, bem difícil. será que existe um descompasso entre a realidade epidemiológica e demográfica, né, que a gente está enfrentando agora, e a formação dos profissionais de saúde em relação a essa abordagem dos cuidados paliativos? E se tem, por que isso acontece, na tua opinião? A gente tem um É, envelhecimento rápido, a gente tem essa situação epidemiológica que você estava falando agora, e do outro lado a gente tem a formação dos profissionais que vão cuidar disso. Né? Tem um descompasso, não tem, e por quê? a gente veio de uma escola, eu, por exemplo, me formei, né, numa escola em que todas as coisas eram muito disciplinares, muito separadas, né, muito pouco interligadas, assim, embora já tivesse a coisa da interligação em alguns momentos, mas assim era muito disciplinar, né, muito, bom, isso é disso, isso é daquilo outro. A geriatria tem esta coisa mais multiprofissional, né, mais menos disciplinar, assim, então uma caixa, né, fechada que não pode abrir nunca, né? A gente já tem esse viés um pouco diferente, assim, por transitar por vários mundos diferentes. O que acontece também é que a formação era centrada nas doenças, né? Isso é uma coisa muito antiga, mas era assim. Por exemplo, era centrada na diabetes, na hipertensão, no infarto, no AVC, né? Ela não era centrada na pessoa que tem o AVC, na pessoa que tem o infarto, na pessoa que tem diabetes. Então, esta abordagem centrada na pessoa trouxe para o foco além de uma coisa multidimensional, trouxe para o foco não o problema, mas a pessoa que tem o problema, né? E isso muda completamente a perspectiva, porque daí a gente tem que pensar na pessoa. Bom, vale a pena eu fazer tal intervenção nessa pessoa sabendo que X, Y, Z, ou que ela tem esse déficit funcional, ou que ela já tem um problema social muito grande que ela não vai conseguir se cuidar adequadamente por essa intervenção que eu vou propor, né? Eu vou propor uma coisa espetacular. Ela vai internar num hospital, ela vai fazer. E aí depois ela vai voltar para o seu mundo real. E aí ninguém vai cuidar dela. Então, assim, que tipo de, né, assim, vale a pena fazer essa intervenção, né? O cuidado paliativo, ele tem essa coisa de programar também, assim, vale a pena eu propor isso para essa pessoa, né? Vale a pena eu propor para quem tem um déficit funcional o procedimento X ou Y ou Z, né? Então ele faz este
esse raciocínio, esse pensamento. Com isso, tu consegue gerir as necessidades de uma forma mais adequada, dentro dos recursos humanos que tu tem, dentro do apoio social que essa pessoa tem, dentro do entendimento da vida dessa pessoa também, né? Na verdade, é muito complicado eu propor para uma pessoa que, vou dar um exemplo, que é testemunha de Jeová e que eu tenho que fazer uma transfusão de sangue, que não é uma coisa urgente, mas que ela precisa. Bom, a senhora, para fazer a cirurgia, vai precisar fazer uma transfusão de sangue, mas eu não quero, doutora. Bom, mas aí a senhora não vai poder fazer a cirurgia. Então, assim, o que a gente vai conseguir tirar dessa discussão? Eu vou forçá-la a fazer uma transfusão de sangue, ela vai ser execrada pela comunidade dela. Enfim, um exemplo. Né? Então, assim, o que isso vai demandar para aquela pessoa? Né? Então, assim, ela vai ficar deprimida depois, ela vai ficar triste, ela pode tentar o suicídio, enfim. O que isso demanda? Eu tenho que raciocinar e poder conversar, né? Poder abordar isso com a família, poder abordar isso com o paciente. Qual é o plano que eu tenho para ela? Né? Qual é o plano terapêutico que eu tenho? Esse plano terapêutico se encaixa na tua dimensão psicológica, social, espiritual ou não? Né? A gente tem que ver isso. Isso, o cuidado paliativo tem muito em voga, assim, né? Porque isso, na verdade, é uma abordagem, né? Ela tem que vir desde da formação básica da pessoa, né? Eu não estou tratando a diabetes, eu não estou tratando o infarto, a insuficiência cardíaca, né? O enfisema, eu não estou tratando, né? O problema dentário, eu não estou tratando o problema bucal, da mastigação da pessoa, eu não estou tratando a surdez, eu estou tratando a pessoa, né? Então, assim, isso vem muito da visão do cuidado centrado na pessoa, não o cuidado centrado na doença, né? Então, assim, isso tem que vir da formação, né? Se começar isso lá na graduação, bom, depois na pós-graduação isso aí vai só se somando os conhecimentos. Em outros tipos de sintomas, assim como falta de ar, também é muito importante, assim, como é que eu posso aliviar a falta de ar, né? Como é que é o sono dessa pessoa, né? Assim, enfim, o que eu posso fazer para melhorar o sono dela, né? Alguém que tem insuficiência cardíaca, que deita e que tem muita falta de ar, eu tenho que botar vários travesseiros, eu tenho que aliviar, né? Como é que é o sono de quem tem as pernas bem inchadas, bem edemaciadas? Como é que é isso? Né? Dói, é complicado. Bom, eu vou botar um travesseiro, eu vou levar esses membros, deixar elevado o mais tempo possível, né? Como é que eu vou fazer para fazer a higiene dessa pessoa no leito? Como é que eu vou fazer para fazer a higiene dessa pessoa fora do leito? Né? Qual é o procedimento que vale a pena eu fazer? Vale a pena eu fazer uma nova prótese dentária para ela? Né? Vale a pena eu trocar o óculos dela? Vale a pena eu trocar o aparelho auditivo que ela já usava? Né? Ou vale a pena eu colocar se ela não usa? Então, assim, esse tipo de abordagem é muito importante, assim. Curativo, como é que faz um curativo?